Será possível que alguém que faleceu possa exercer influência e orientar as ações daqueles que ainda estão vivos? Essa força sobrenatural teria o poder de enganar várias pessoas ao mesmo tempo? Nesse vídeo vou contar o caso intrigante sobre um funeral, nada peculiar. Olá, amantes de mistério e do sobrenatural. Sejam muito bem-vindos, eu sou Javas Lancaster e este é o canal Entre Mundos, o seu portal para o desconhecido. Convido todos a explorarem comigo as fronteiras entre os reinos do real e do imaginário, entre a sanidade e a loucura, através de experiências verdadeiramente extraordinárias. Este é o vídeo de estreia do canal. É o ponto de partida de uma jornada intrigante que vai nos conduzir através de muitos relatos e casos sobrenaturais. Você provavelmente já ouviu algum relato extraordinário sobre alguém que recebeu um aviso de um ente querido, um parente, um amigo que morreu e de alguma forma veio avisar que tinha morrido. Não de forma direta e visível, mas através de um sonho, de algum sinal ou manifestação sobrenatural que fizeram com que quem presenciou tal evento logo chegasse à conclusão de que aquilo tinha algo a ver com alguém querido. Um presságio de um acontecimento grave, uma força além da compreensão direcionando e orientando seus passos e suas ações. O relato que apresento nesse vídeo tem a ver com esse contexto. É um relato pessoal e marca a estreia do canal. Aconteceu com meu pai há muito tempo, mas apesar de terem se passado muitos anos desde então, permanece como um mistério em nossa família. Meu pai viveu os primeiros 30 anos de sua vida dedicado à vida na roça. Tinha alguns alqueires de terra numa localidade chamada Itaiacoca, um distrito da cidade de Ponta Grossa que fica a cerca de 45 quilômetros do centro urbano. Lá plantava, criava porcos e galinhas. Era um pequeno produtor. Sua produção era baseada na agricultura familiar. Todos trabalhavam em prol do seu sustento, e o excedente do cultivo na roça e os produtos gerados através da criação de animais eram vendidos na cidade. Tudo ia bem até que um acontecimento súbito mudou tudo. Meu avô, pai de meu pai, faleceu tragicamente em consequência de um atropelamento ao atravessar uma rua no centro da cidade. Ele tinha ido do sítio até a cidade para visitar parentes. Tinha o vício do álcool e naquele dia fatídico estava alterado por ter bebido. Ao atravessar distraído uma rua, foi atropelado e teve morte instantânea. Isso foi uma tragédia para meu pai, que passado um tempo depois do acontecido decidiu vender tudo o que tinha no sítio e ir morar na cidade. Ele foi o primeiro da família a deixar a vida na roça e ir viver na cidade. Veio com minha mãe e eu ainda recém-nascido. Arrumou um emprego numa tecelagem, alugou uma casa e começou uma nova etapa em sua vida. No interior ficaram sua mãe, irmãs, tios e tias e amigos. Enfim, tudo era novo para ele na cidade. Toda a sua história de vida até ali tinha ficado para trás. Apesar de ter mudado de vida e estar se adaptando à vida na cidade, havia algo que o preocupava. Ele tinha um tio por quem sentia um carinho especial que ainda morava no sítio. Irmão de sua mãe, meu tio-avô, tinha muita proximidade com meu pai, inclusive trabalhava para ele na roça. Tio Chico, como era carinhosamente chamado por todos, já estava bem idoso e enfrentava problemas de saúde comuns a uma pessoa de sua idade, e já havia se internado várias vezes na Santa Casa da cidade para tratar de sua saúde. Inclusive, da última vez que lá esteve internado, havia poucas semanas, Alter Alta passou em nossa casa nos visitar antes de voltar para o sítio. Porém, embora tudo parecesse estar bem, a saúde do tio preocupava meu pai e a toda a família, tanto que minha avó, mãe de meu pai e irmã do tio Chico, pediu a meu pai que, se caso o tio viesse a se internar novamente, que meu pai acompanhasse o andamento do tratamento do tio e enviasse notícias. É a partir desse contexto que a narrativa assume contornos de mistério. Meu pai, além da mãe, tios e tias, tinha outros parentes que permaneceram no interior, e alguns deles, também devido à idade, enfrentavam problemas de saúde. Não raramente vinham à cidade para tratamento na Santa Casa, que naquela época já era um hospital de referência. Era para lá que eram encaminhados todos os pacientes que necessitavam de cuidados mais especializados de todos os municípios e distritos da região. Na mesma época em que meu pai se via às voltas com os cuidados e a preocupação com a saúde do tio Chico, um compadre de meu pai, chamado João Américo, estava em tratamento e internado na Santa Casa. Ao se internar, veio acompanhado de sua esposa, a comadre Rosa, que ficou hospedada em nossa casa para acompanhar de perto o tratamento do marido. Como também morava em Itaiacoca, vir todos os dias para estar perto do esposo e acompanhá-lo era inviável para a comadre Rosa. Entretanto, à medida que os dias passavam, o compadre João permanecia internado. A comadre Rosa, devido a afazeres na roça, retornou ao distrito, deixando o marido internado. Aqui se dá uma enorme coincidência que contribuiu para o desenrolar da história.
A comadre Rosa, assim como minha avó, pediu ao meu pai que acompanhasse o andamento do tratamento do compadre João Américo e enviasse notícias. Naquela época não havia celular, e telefone fixo era privilégio de poucos, já que uma linha de telefone fixo na época era muito cara. Então os ônibus que faziam a linha até o distrito onde ficava o sítio eram o meio de comunicação. Após o retorno da comadre Rosa, meu pai foi no dia seguinte visitar o compadre. Logo que saiu do serviço, que ele trabalhava à noite, foi ao hospital para visitá-lo e saber notícias. É nesse momento que o mistério se desenrola. O compadre João já havia recebido alta, pegado carona e voltado para o sítio. Meu pai, assim que ficou sabendo que o compadre João recebeu alta e que estava tudo bem com ele, antes de ir embora, por algum motivo que talvez envolva uma força sobrenatural, ao passar por uma ala onde ficava o necrotério, meu pai entrou e viu que ali haviam várias pessoas sem vida, todas cobertas até a cabeça com um lençol. Então, por curiosidade, uma atitude que até hoje ele não entende porque tomou, descobriu a cabeça de um cadáver aleatório. Afinal, não havia ninguém que conhecesse ali. Ao menos era isso que pensava. Mas qual não foi sua surpresa quando, ao descobrir o cadáver, se deparou com alguém que não esperava ver nem reconhecer: o tio Chico. Recapitulando, tio Chico, algum tempo antes da passagem do compadre João Américo, também havia sido internado na Santa Casa, ficando alguns dias devido a problemas do coração. Minha avó, mãe de meu pai e irmã do tio Chico, havia recomendado ao meu pai que acompanhasse o andamento do tratamento e cuidasse do tio, e que caso o pior acontecesse, tomasse todas as providências, pois a família dele tinha poucos recursos e não tinha condição de arcar com despesas de um eventual funeral e traslado do corpo até Itaiacoca. É claro que ninguém esperava nem queria que isso acontecesse, mas a condição de saúde do tio inspirava cuidados, e sempre que vinha para a cidade para se internar, todos de alguma forma temiam que o tio não voltasse mais, pois o médico que o acompanhava havia alertado que o caso era delicado e, em caso de outro ataque cardíaco, o tio não suportaria. Meu pai tinha ido visitar e saber notícias do compadre João Américo, que sabia estava internado, e não do tio Chico. Como poderia ser ele ali? Como isso poderia ter acontecido? Meu pai nem sabia que o tio Chico também estava na Santa Casa. Seria possível que ele também estivesse internado? Embora o tio Chico tivesse estado internado alguns dias antes do compadre João Américo, ele havia saído e estava bem, até mesmo nos visitado. Contudo, ali estava ele, tio Chico, morto e inerte. Até a roupa, a camisa e os sapatos que usava quando nos visitou eram os mesmos, incluindo o chapéu. Tudo coincidia, inclusive a informação da equipe que cuidava do necrotério, de que aquele cadáver era de uma pessoa da roça, muito pobre, cujos familiares não tinham condições de buscar devido à distância e aos custos do funeral. Assim ele seria enterrado como indigente. Após o choque inicial, meu pai passou a tomar as providências necessárias, dando andamento nos preparativos para retirar o tio Chico do necrotério e providenciar o funeral. Enquanto a funerária cuidava dos preparativos para o velório, meu pai avisava todos os parentes que se dirigiam à capela para o funeral. O momento mais difícil se aproximava: ir até o sítio onde o tio Chico morava, dar a notícia à sua esposa e filhos e trazê-los para o velório. Como o tio ainda morava a 45 km da cidade, a viagem foi um pouco demorada. Nesse ínterim, meu pai imaginava como seria a reação da família e como poderia dar a notícia de forma menos traumática. Assim que desembarcou do ônibus, andou mais alguns minutos e finalmente chegou. Decidiu que o melhor era dar a notícia de uma vez, pois essa notícia não tinha nada que amenizasse o choque. Respirou fundo, bateu palmas no portão, e qual não foi a sua surpresa quando viu quem saiu à porta para atendê-lo? Era o tio Chico. Atônito, não acreditava no que os seus olhos estavam vendo. Como assim? Será que eu estou ficando louco? Pensou. Tio Chico, como de costume, ficou muito feliz em ver meu pai e perplexo ao mesmo tempo, pois meu pai ficou paralisado diante da visão do tio. Percebendo que algo estava errado, tio Chico perguntou: "O que houve, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Você parece que viu um fantasma?" Meu pai se recompôs do susto e começou a contar o que havia acontecido. "Tio Chico do céu, é o senhor mesmo que está aqui. Não pode ser, eu deixei o senhor morto na cidade." E daí em diante, depois de ter se acalmado, explicou os detalhes do ocorrido. Tio Chico também ficou perplexo diante da história. "Como pode isso, meu filho? Você tem certeza? Era tão parecido assim?" perguntou o tio. "Era o senhor, tio. Eu não estou ficando louco. Até a roupa e o chapéu que ele usava são iguais aos do senhor. Eu não tive dúvidas. Era a mesma roupa que o senhor usava quando esteve lá em casa." Tio Chico decidiu: "Eu vou com você até a cidade. Eu tenho que ver isso." Mas meu pai pediu para que ele não fosse.
pois diante daquela situação, não sabia como iria fazer para contar a todos os familiares que estavam reunidos naquela capela que aquele homem morto ali não era o tio Chico. O interessante e assustador nessa história é que nenhum dos familiares que estava lá há algumas horas no velório desconfiou que não era o tio Chico. Inclusive o próprio filho do tio Chico, carinhosamente chamado de Jazinha. Ele estava muito abalado e chorava copiosamente ao ver o pai morto. Havia muita consternação. Tio Chico era muito querido por todos, de forma que todos que estavam ali certamente teriam notado a diferença caso se tratasse de outra pessoa, e nem mesmo Jezinho viu a diferença. A semelhança era tamanha que, segundo meu pai, que conta a história, todo mundo achava que era o tio. É claro que depois que foi revelada a verdade, surgiu um ou outro que disse que havia percebido, mas não quis dizer nada. Para encurtar a história, meu pai, depois de ter saído da casa do tio Chico, encarregou outro tio de desfazer o mal-entendido e não voltou mais lá. Embora tivessem descoberto de quem se tratava o falecido, um homem chamado Alfredo Paes Fernandes, que morava a 60 km de Ponta Grossa, na cidade de Imbituva, era uma pessoa sem recursos. Sua família não quis vir buscá-lo, pois não tinha condições nem de comprar um caixão, quanto mais de fazer um velório. Foi decidido que ele seria enterrado como indigente. Daí pra frente você já ouviu a história. Tudo permanece misterioso até hoje. O que você achou dessa história? Existiria uma força espiritual capaz de conduzir meu pai e a todos que tiveram contato com o falecido a tamanho engano? Seria um sósia perfeito? Será que existe nesse mundo uma cópia perfeita de cada um de nós? Segundo o que se soube, também ele era cristão, um homem temente a Deus. Nesse caso, teria Deus providenciado para que aquele homem sem recursos tivesse um funeral digno? Nunca vamos saber. O fato é que havia mais de 50 pessoas no velório, e ninguém viu que aquele não era Francisco Galdino da Luz, ou tio Chico. Se você chegou até aqui, diga nos comentários qual é a sua opinião a respeito. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sou o Javas Lancaster, te agradeço muito por prestigiar a estreia do meu canal e espero te ver no próximo vídeo. Um abraço, tchau!